Palavra o deputado Rubens Júnior. Obrigado, presidente. Presidente, se a Comissão Especial que trata da reforma política não tratar de democracia direta, de nada serviu. A crise não é de um partido, de uma pessoa, ou a crise não é exclusiva nossa, do Brasil. Pelo contrário, a crise é da democracia. O que se está em xeque hoje é o mandato representativo. Aquela história de que o mandato era um cheque em branco, que alguém lhe dava uma procuração e dizia, decida por mim, isso está em crise. Cada vez mais o eleitor pensa, votei, mas não era para fazer isso, não era para fazer aquilo. São outros tempos, outros meios de comunicação, outro volume de decisão. E cada vez mais o cidadão se vê, então, na necessidade de exercer esse seu poder de decisão diretamente, não mais apenas indiretamente através dos seus representantes. Isso acontece no Brasil, participamos de um seminário em Lisboa, tem 2 semanas, o diagnóstico foi o mesmo. Nós percebemos isso após as eleições nos Estados Unidos, no segundo turno da França e mundo afora. Portanto, reforma política que não tem povo dentro dela não é reforma política, não se está reformando nada. Seria apenas perfumaria, fazer de conta que se mudou alguma coisa e, na verdade, não se mudou nada. Assim, quero destacar, então, o acerto de se incluir a democracia direta dentro das proposições a serem apreciadas pelo Congresso Nacional, dentro do bojo da Comissão Especial de Reforma Política. Mas é necessário, então, que nós discutamos alguns pontos. E eu separo 2 em especial, 3, na verdade. Um do projeto de lei, um do projeto de resolução e uma terceira que é uma sugestão, uma solicitação à mesa. E o primeiro, senhor presidente, diz respeito aos plebiscitos nacionais. Salvo o melhor juízo, o que nós estamos aqui é fixando que qualquer membro ou qualquer comissão pode, a partir de agora, apresentar o requerimento convocando um plebiscito. Nós queremos que o povo participe mais, mas um parlamentar, temo que seja um quórum extremamente reduzido. Hoje, na lei, se exige o apoiamento de 1/3 dos parlamentares. Ou seja, para ser dada entrada num projeto que convoca um plebiscito ou um referendo, é necessário o apoio de 1/3. É muito. Mas baixar para 1 é pouco. A ponderação que eu faria era se nós não poderíamos, no debate, na discussão, encontrar algum número, ou mesmo através do trabalho de convencimento, justificar por que pode ser apenas 1. Lá, quando a gente está falando de controle de constitucionalidade, basta que seja um partido político que tenha um representante no Congresso Nacional. Mas lá a gente está falando de algo que já é lei, que pode estar ferindo direitos fundamentais, que precisa de um controle do Supremo Tribunal Federal, e aí o quórum tem que ser baixo mesmo. Aqui não. Aqui a gente está falando de propor um plebiscito ou um referendo que, por consequência, termina mobilizando todo um país com um custo altíssimo. Penso, por exemplo, hipoteticamente, que se nós fixássemos um percentual de 1/3, que é muito, baixássemos, por exemplo, para 1/10, 10%. Inclusive, tem outros paralelos no regimento interno que exigem apoiamento de 1/10 dos membros. Vou dar um exemplo, e aí serve apenas como exemplo. Para recorrer de alguma decisão de uma comissão ao plenário, nós usamos o critério de 1/10. Basta ter o apoiamento de 52 deputados, mais de 1/10, está satisfeito. Faço essa ponderação por temer, e aí não é nenhuma paráfrase com o nome do presidente, mas por temer que terminemos banalizando o instituto da convocação de um plebiscito e um referendo. É algo extremamente grave, salutar, importante para a democracia, que um quórum de 1/10, ao meu ver, não traz grandes prejuízos. E admitamos, todos os projetos polêmicos que justificam um referendo ou um plebiscito têm um apoiamento de 1/10 da Casa, pelo menos as últimas medidas aprovadas, onde a questão foi Deputado Rubens Júnior, só para ir já esgotando o tema, mesmo tendo a comissão temática que vai analisar e a CCJ que vai analisar a constitucionalidade, mesmo isso. assim, Diz respeito o senhor acha quórum. que é importante ter um ponto de partida com mais respaldo, é isso? Acho que é um caminhar. Hoje a exigência é 1/3 na lei. É um caminhar. 1/10 nem prejudica as minorias, e eu falo de um partido que é minoria, mas tampouco banaliza o Instituto. Segundo ponto diz lá no projeto de resolução, e aí é algo que me preocupa. Ponto 1. É acertado facilitar a tramitação de projeto de lei de iniciativa popular. Repito, democracia direta merece todos os nossos louvores.
Mas, ao meu ver, e eu posso estar enganado, projeto é projeto. Depois de chegar na Câmara, é igual qualquer outro. Pouco importa se é de iniciativa do Judiciário, do Executivo, iniciativa popular ou de um parlamentar. Isso é o que vale hoje para um projeto de iniciativa do Ministério Público, naqueles casos que cabe a iniciativa do Ministério Público, ou do Judiciário, ou da Defensoria. Aqui, ao meu ver, nós criamos alguns engessamentos que são desproporcionais com a tramitação de qualquer projeto na Casa. Eu quero que nós tenhamos mais projetos de iniciativa popular. Como é que eu facilito isso? Baixando o quórum necessário. Se você vai exigir 10 milhões de assinaturas, é inviável. Mas se você reduz demais, o número está acertado. Qual é o questionamento? Em relação à tramitação. Pensemos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Com o software que valida uma assinatura, nós teremos diversos projetos de iniciativa popular. E isso é bom. Mas se para cada um exigir uma comissão especial, vai faltar deputado para a comissão especial. Coletar 1 milhão de assinaturas digitalmente será um sopro. E eu quero que tenhamos mais projetos de iniciativa popular. Repito, insisto. Mas a tramitação absolutamente diferente me preocupa. Até porque esta casa é a casa da maioria, onde tem que ter tempo para o parlare, para o debate, para se construir maiorias, para se construir consenso. Em alguns casos, nós temos que nos preservar, inclusive, da vontade da maioria. Ou nunca tem isso? O Poder Judiciário, por excelência, em vários momentos, é contra-majoritário. Tanto é assim que a nossa própria Constituição já tem as cláusulas pétreas, que é para proteger do desejo da maioria. Pena de morte, por exemplo. Em tese, se nós não tivéssemos uma proteção contra a maioria ocasional, já tinha sido instituído no Brasil há muito tempo, porque é a vontade da maioria do povo. Não quer dizer que o projeto tem que ser absolutamente igual a todos os outros. O parágrafo 6º é acertado, dizendo: o projeto de lei de iniciativa popular terá preferência para apreciação sobre qualquer outro item da pauta, com exceção daqueles que têm um prazo constitucional determinado. Dar preferência de votação é rico, artigo 252-A. Dar preferência de votação é rico, mas engessar a tramitação, como, por exemplo, está lá no parágrafo 8º, dizendo: não haverá apresentação de emendas ao projeto de lei de iniciativa popular na fase de discussão em plenário, ao meu ver, desconsidera o que nós sabemos como funciona a construção de maioria no plenário. Às vezes é numa emenda no plenário que se constrói maioria e salva-se um projeto. Então temos que encontrar esse caminhar. Como prestigiar os projetos de iniciativa popular sem que, por antecipação, criemos um monstro que amanhã pode engolir o Poder Legislativo. O que mais me preocupa, ainda por cima, diz respeito às emendas. Quando a gente segue o entendimento do ministro Fux de que projeto de iniciativa popular não pode ser emendado, nós estamos jogando contra o Poder Legislativo. Uma coisa é poder de iniciativa, e o poder de iniciativa popular é um acerto. Outra coisa é dizer que qualquer projeto que chega a esta casa é engessado. Isso é um atentado contra a separação dos poderes, isso é um atentado contra o livre exercício, lógico, tem a parte, o livre exercício do Poder Legislativo. Em relação a isso, eu tenho algumas ressalvas e preocupações. Sobre esse ponto, exatamente.